Buenos dias a todos. De início, me gostaria de dizer graças às autoridades de Colômbia por esta invitação e por a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco de nossa experiência no Brasil sobre a gestão de finanças públicas em estados subnacionais. Eu vou fazer a tentativa de falar em espanhol, não hablo bem, mas pido a compreensão de vocês. Penso que é melhor que falar em português. Todavia, as pantallas estão em inglês. Meu objetivo hoje é de dar a vocês uma visão panorâmica da gestão de finanças em estados subnacionais do Brasil, enfatizando com ênfase em los problemas atuais, em los mecanismos de cooperação entre os diferentes estados e, em particular, o papel do grupo de gestores de las finanças estaduais, el GEFIN, que tiene el propósito de articular, de hacer la coordenación entre las diferentes administraciones de las unidades federativas de Brasil. Entonces, de início, penso que é importante buscar dar-lhes um panorama da estrutura federativa de Brasil, enfatizando sua estrutura e seus grandes números financeiros. Brasil é uma federação composta de 27 estados. Este mapa exibe as regiões geográficas de Brasil. São 5 regiões, sendo que as 2 regiões ao sul, as que estão em rojo e em naranja, são as regiões sul e sudeste, são as regiões economicamente mais desenvolvidas. E mais ao norte, temos em azul, a região norte, claro, em rosa, a região nordeste, onde está ubicado o meu estado, o estado de Bahia, este aqui. E mais a oeste, a região que chamamos centro-oeste. Brasil tinha 200 milhões de habitantes, tinha um produto interno bruto em torno de 1,8 bilhões de dólares. Este número vai cambiar este ano porque temos uma crise cambial muito forte, temos uma apreciação do dólar face a nossa moeda de quase 50%. Nossa deuda pública está, na atualidade, em torno de 1,1 bilhões de dólares. Isto significa um percentual atualmente pouco acima de 60%. Este percentual não é tão grande se comparamos com outras realidades, sobretudo na Europa, que tem uma crise muito séria de deuda, pero nos alarma que esteja crescendo. Há solamente 5 anos estávamos próximos de 50% de nossa receita, de nossos ingressos anuais. E temos reservas internacionais próximas de 380 mil milhões de dólares, que são importantes para nós outros, pero muito menores que nossa deuda pública. Estas reservas internacionais atualmente estão próximas de nossa deuda externa. Isto nos dá uma certa estabilidade para fins de gestão da deuda externa. A seguir, temos outra versão do mapa de Brasil que exibe as unidades federativas. Em Brasil, temos 26 estados e temos também o Distrito Federal, que é quase um estado. Tem as mesmas faculdades, as mesmas atribuições, pero tem as potestades tributárias de estados e de municípios ao mesmo tempo. Tem os 2 impostos, esta é uma especificidade. Em Distrito Federal, que está ubicado em centro do país, e nós temos a cidade de Brasília, que é a capital de Brasil. Então, Brasil é caracterizado pela diversificação geográfica, pero também e principalmente pelas assimetrias de desenvolvimento econômico e de disponibilidade financeira entre as diferentes unidades federativas. Nós vamos ver a seguir alguns números que exibem com muita clareza estas assimetrias, estas diferenças. Não? Agora,
Acá temos as principais funções, os principais roles da administração de finanças em Brasil. Em Brasil temos uma especificidade que nos torna um pouco diferentes da maioria dos estados latino-americanos, e que em Brasil, em los estados subnacionais, nós temos um Ministério de Planeamento e um Ministério de Hacienda. Não temos Ministério de Economia. Então, no Ministério de Planeamento estão situadas as funções de planeamento econômico e também de presupuesto. E em Ministérios de Hacienda temos as funções de gestão de tributos, de impostos, de um lado, e temos uma outra função, que é a função de gestão de finanças públicas, que abarca as atribuições de gestão de tesouraria, gestão de caixa, planeamento fiscal de largo prazo, e também a contabilidade pública e as questões referentes à transparência e à divulgação de informações e estatísticas fiscais para a sociedade, para os cidadãos, assim como para o governo federal, para que façam a consolidação. E neste sentido, o GEFIN este é um órgão de assessoramento do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O CONFAS é um órgão que reúne, que congrega o ministro de Hacienda e os secretários de Hacienda de todas as unidades subnacionais. Em Brasil, chamamos os ministros de Hacienda subnacionais de secretários de Hacienda. Então, se reúne, portanto, 28 pessoas, o governo federal e os representantes de los estados. Este órgão, o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele tem basicamente dois grupos importantes, dois braços de assessoramento técnico. Um que trata das questões referentes às potestades tributárias e outro que trata das questões referentes a finanças públicas, a gestão financeira e a contabilidade pública. Este outro é o REFIN, que é composto por um representante de cada estado do Brasil, são 27 representantes, portanto, e tem basicamente 3 importantes atribuições. A primeira é de acompanhar, de monitorar permanentemente todas as decisões do governo federal e também do Congresso Nacional que impõem gastos, que modificam a política de gastos públicos em suas diversas dimensões, gastos com saúde, gastos com educação, e que têm impacto sobre as finanças estaduais. O segundo é de realizar estudos e fazer propostas de aperfeiçoamento, de melhoria das políticas fiscais nacionais. E a terceira importante função de REFIN é de compartilhar experiências, melhores práticas entre os estados, também com o governo federal e também com outros países, sobretudo com estados subnacionais de outros países que vivenciam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, podemos passar por isto. Esta é uma exibição rápida, gráfica, da estrutura do Conselho Nacional de Política Fazendária. Temos aqui aqui ubicado abaixo, assim como outros grupos. Eu he hablado de 2, pero há outros. Há um terceiro grupo de assessoramento que é mais articulado às questões de modernização, informatização, que é a COGEF. Em sua estrutura interna, o GEFIN tem uma mesa diretora que é composta por 3 pessoas, o presidente, o coordenador executivo, que vem a ser o vice-presidente do grupo, e também um coordenador administrativo financeiro, que cuida de nossos sistemas de informações, cuida também da captação de recursos para financiamento de nossas atividades. Na atualidade, eu fui elegido para exercer a presidência, Célia Carvalho, aqui presente, que foi presidente antes de mim, é a coordenadora executiva, estará falando a vocês na tarde. A coordenação administrativo-financeira cabe ao representante de São Paulo, Roberto Yamazaki, que estaria aqui com nós outros neste evento, pero ha tido uma dificuldade em seu governo e não pôde vir de última hora.
Abaixo desta estrutura, desta mesa diretora, nós outros temos os grupos de trabalhos, que tratam de assuntos mais particulares, mais específicos. Então, vou agilizar um pouco, são 14 grupos de trabalhos que vão tratar de gastos específicos em educação, saúde e segurança pública, vão tratar também da deuda pública, da contabilidade, dentre outras funções mais específicas, como os sistemas pensionais. O tempo passa rápido, não? Nosso trabalho, estes são os principais temas de atenção que GEFIN tem se debruçado na atualidade, as questões referentes à deuda pública, à sustentabilidade fiscal de los estados subnacionais, a viabilização financeira das políticas principais, sobretudo educação, saúde e também segurança pública, as restrições para investimentos em infraestrutura, diferente de outros países que falaram acá. Em Brasil, na atualidade, temos problemas muito sérios de restrições para a realização de los investimentos necessários. Temos uma brecha muito significativa nesta área. Temos um problema muito sério também com o sistema pensional. Este é, de longe, certamente, o problema mais grave de finanças públicas em Brasil, o déficit do sistema pensional, e não temos aún uma solução para este sistema. Há muitos estudos sendo realizados, todavia, e também as questões de convergência à contabilidade internacional, que são muito importantes para que se tenha mais transparência e mais capacidade de comparar os dados nacionais com os de outras nações. A seguir, alguns números generais que são importantes para dar uma visão panorâmica da situação fiscal dos estados subnacionais de Brasil. Este gráfico exibe a evolução da dívida dos governos estaduais como porcentagem de seus ingressos anuais, ingressos totais, ingressos próprios e transferências federais. E se mostra um declínio de algo em torno de 2 vezes, um pouco mais que 2 vezes seus ingressos anuais, para pouco acima de 1 vez. Então, temos uma trajetória muito positiva, pero o que preocupa é que nos últimos 4 ou 5 anos temos uma estabilidade. E em 2014, vamos exibir a seguir os dados de 2014, começa a subir um pouquinho. Então, a trajetória se cambiou. Não estamos mais em trajetória declinante, pero em trajetória de estabilidade. A seguir, temos a mesma informação como percentual do PIB, mostrando que a deuda dos estados subnacionais ha caído, ha tido uma queda de 17% para pouco abaixo de 9%. Este gráfico exibe a participação da deuda dos estados subnacionais com o governo federal. É importante e reflete que, assim como em Colômbia, na década de 90, há pouco mais de 15 anos, Brasil realizou um processo muito intenso de renegociação e reestruturação das deudas dos estados subnacionais, e desde então, o principal credor destes estados é o governo federal. Isto foi muito importante. Eu penso que foi uma das coisas mais importantes das últimas décadas em Brasil, porque até os anos 90, o que teríamos eram deudas crescentes, havia um certo descontrole. E depois da lei de responsabilidade fiscal, assim como da renegociação, repactuação das deudas públicas, tivemos uma trajetória mais controlada, mais responsável. Este gráfico é muito interessante. Ele nos dá uma visão do comportamento da deuda como participação na receita por los estados de las 5 regiões de Brasil. Não trazemos todos os estados porque é muita informação, pero este gráfico é muito explicativo. Nós temos arriba em púrpura, não sei como dizer esta color, os estados da região sudeste, que são os estados mais desenvolvidos economicamente, cuja deuda representa algo em torno de 2 vezes os ingressos anuais.
Logo abaixo, os estados da região sul, que são também estados mais desenvolvidos, e cujas deudas estão em torno de 1,4 vezes seus ingressos anuais. E mais abaixo, os estados do norte, nordeste e centro-oeste, que têm deudas proporcionalmente muito menores, muito menos expressivas. Acá temos o dado detalhado por los estados, vou apenas destacar alguns aspectos, porque não há esse sentido em comentar tudo, pero há que registrar, temos ali a identificação das unidades da federação, aqui à esquerda, la RCL, as receitas são os ingressos anuais, e luego a dívida anual, a dívida neta de los estados. E em seguida, percentual entre deuda e ingressos anuais. Há que destacar que 4 grandes estados, que são o Centro de Desenvolvimento Econômico do Brasil, os 4 maiores, falamos de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, esses estados, eles concentram algo como 50% das receitas públicas anuais, de los ingressos anuais, enquanto que os outros 23 estados têm que repartir os outros 50%. Isto dá uma dimensão muito concreta das assimetrias econômicas e sociais existentes em Brasil. Outro ponto importante a destacar é acerca da deuda. Estes mesmos 4 estados, eles respondem por 80% da deuda pública subnacional de Brasil. 77%, 78%, quase 80%, enquanto os outros 23 unidades da federação respondem em conjunto por 20%. Então, isto é um retrato muito claro da especificidade da estrutura federativa de Brasil, onde a atividade econômica, as receitas públicas estão muito concentradas em sul e sudeste. E é preciso repensar esta estrutura federativa. Aqui é importante destacar solamente os totales, as receitas conjuntas de los estados subnacionais montam algo próximo de 520 mil milhões de reais, e sua deuda consolidada de todos os estados, 553 mil milhões. Então, algo como 106% das receitas anuais. É um percentual, não é ideal, mas não é tão malo, é administrável, sobretudo para os estados que têm deudas menores. Eu vou pular um pouquinho, havia algumas informações sobre os sistemas financeiros, os sistemas integrados de administração financeira. Quero apenas destacar que, em Brasil, estes sistemas eles foram desenvolvidos independentemente por los estados. Cada estado tinha seu sistema. Todavia, há alguns sistemas que tornaram-se referências. E hoje, no gráfico a seguir, se mostra esta estrutura. Há os símbolos que identificam os diferentes sistemas, e se pode ver que alguns símbolos se repetem. Significa dizer que temos algo como 6 ou 7 grandes estruturas de informática que são utilizadas por los diferentes estados. Este é um problema que, todavia, precisamos continuar a enfrentar, porque não são plenamente compatíveis e nos trazem dificuldades para a compatibilização de los resultados. Outro ponto importante a destacar é o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, a ANICCP. Em Brasil, temos alguns marcos expressivos neste processo que são apresentados a seguir. Estes marcos são, em 1964, tivemos a Lei 4.320, que estruturou toda a gestão financeira de estados subnacionais, também do governo federal de Brasil. Logo, depois, em 1986, tivemos a criação da Secretaria de Tesouro Nacional, que tinha a atribuição de regular todas as atividades financeiras do setor público no Brasil. Antes desta data, quem fazia este papel? Banco Central de Brasil.
que combinava as duas funções, a função de política monetária, assim como a função de política fiscal. Isto não era bueno, trazia uma série de problemas. A partir de 86, há algo como quase 30 anos, separamos estas funções. E logo em seguida, em 1988, tivemos a nova Constituição Federal, que estabeleceu critérios mais claros e mais rígidos de repartições de atribuições entre as unidades federativas de Brasil. Em el ano 2000, tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isto foi um marco extremamente expressivo na evolução da gestão de finanças públicas em Brasil. Só tiene um grande problema na Lei de Responsabilidade Fiscal. É que ela só se aplica a los estados e municípios, pero não ao governo federal. Isto é gravíssimo e é certamente uma das razões da crise fiscal que estamos enfrentando na atualidade. Eu penso que é necessário rever este marco normativo, enfrentar este problema, porque hoje nós temos uma situação de melhores condições fiscais em estados subnacionais que em governo federal. Mas vou falar disso mais à frente, um pouquinho. Em 2007, o governo federal, através da Secretaria de Tesouro Nacional, estabeleceu os princípios fundamentais de contabilidade, através de instrução normativa específica. Estes princípios são inteiramente aderentes às NIC-SP. E, em seguida, no ano seguinte, a portaria do Ministério da Fazenda, a portaria 184, estabeleceu procedimentos e cronogramas para a convergência contábil. Estes cronogramas, aqui temos alguns aspectos importantes desta migração para a nova contabilidade. Eu vou comentar rapidamente algum deles. Primeiramente, tratando do reconhecimento das receitas públicas por devengo, que não é tão fácil, é um pouco difícil na área de tributos. Cabe explicar que, em Brasil, o principal tributo de los estados subnacionais é o IVA, que é administrado por los estados. E o IVA tem especificidades. Nem sempre se sabe quando se dá o nascimento de la obrigação de pagar o imposto. Os hechos imponíveis não são facilmente reconhecíveis. Ademais, acontece de los contribuintes declararem obrigações tributárias e depois retificarem essas declarações. E isso traz um problema muito sério. Historicamente, sempre trabalhamos com o regime de caja para as receitas públicas. É muito mais fácil. Esta transição é complexa e está nos dando muito trabalho. Outro aspecto importante a destacar é a avaliação de los bens públicos. Isto também não é fácil, ou seja, a transição para uma versão patrimonial de contabilidade. É inegável que este é um modelo mais moderno, mais avançado, desejável. Pero para quem não tem aún estas metodologias de avaliação rotineira, periódica de bens, sobretudo de bens públicos, esta transição não é nada fácil, é muito difícil. E um último ponto a destacar é a gestão de custos públicos. Este é um reto que creio que as diversas administrações públicas estão enfrentando, e, mais uma vez, não é fácil. Nossa tradição em setor público é trabalhar com o conceito de pressuposto e de pago, e não com os conceitos de consumo de insumos produtivos para os serviços públicos. Não temos sistemas, não temos a cultura, não temos a tradição, e, ademais, creio que há também dificuldades políticas de se migrar para um sistema de controle de custos. Haja vista que os gestores setoriais têm uma tendência natural a resistir a essas novas metodologias, porque passam a submeter-se a novos controles a los quais não estão acostumados. Todavia, este é o futuro, é algo que temos que perseguir, temos que continuar a insistir, e GEFIN está envolvido também neste processo em Brasil. Que podemos passar também.
Aqui, falando um pouco do rol de Refin neste processo, portanto, mais especificamente, né, temos um rol de compartilhamento de experiências, de dificuldades, de ferramentas informatizadas entre os diferentes estados de federação. O Refin se reúne a cada 3 meses. Tiene reuniões ordinárias que antecedem as reuniões do Conselho Nacional de Política Fazendária. O Refin não tiene representante do governo federal. Podemos eventualmente invitá-los, mas normalmente não temos representantes do governo federal. É, portanto, um espaço de representação dos interesses das administrações subnacionais que consolida as posições com vistas a hacer negociações com a administração federal em aquilo que for pertinente, que for necessário. Então, temos um rol de compartilhamento de experiências, também de desenvolvimento de recursos humanos, de pessoas, realização de treinamentos, um pouco de coordenação internacional com os organismos internacionais, sobretudo o Banco Interamericano e o Banco Mundial, que tienen em Refin um parceiro habitual, estão sempre com nós outros, financiam muitas de nossas atividades, e nós somos um agente importante de implementação de suas políticas em Brasil, e buscamos também uma cooperação técnica internacional com outros organismos, a exemplo de Indetec, de Foro Permanente, de ustedes de Colômbia, de todos aqui, porque sabemos que temos também muito a aprender com ustedes. E já para concluir, cabe destacar os grandes retos que temos à frente e que não são fáceis. Ao longo destes dias, tive a oportunidade de conhecer muitas experiências bem-sucedidas, muitas experiências exitosas de reforma do setor público, de desenvolvimento de novas políticas públicas. Incluso achei muito interessante o comentário de Leilo, agora, quando falou que em Colômbia eles se veem como um grupo, uma equipe financeira que talvez careça de algumas habilidades, mas estão fazendo golos. Em Brasil, há que dizer, o momento é um pouco ao contrário. Nós outros queremos acreditar que temos muitas habilidades, mas os golos não estão vindo, tanto em futebol como em finanças públicas. Porque, em verdade, os problemas da estrutura federativa de Brasil os temos enfrentado, mas não os temos vencido aún. E os resultados são claros e são públicos, estão aí para todos verem. Eu destacaria alguns retos que me parecem particularmente importantes na atualidade. Em primeiro lugar, toda a revisão da estrutura federativa, que é por demais, é demasiado assimétrica, injusta, não pode continuar como está, tão concentrada e com muitos estados em uma condição de insuficiência de recursos para realização, implementação de suas políticas sociais. Então, é preciso repensar as funções que são assignadas a estados e a municipalidades, sobretudo em áreas fundamentais como saúde e educação. Em Brasil não é tão claro quem é responsável por política de saúde, por exemplo. Há hospitais federais, hospitais estaduais, há unidades municipais de saúde, e quando todos são responsáveis, termina que nadie é responsável por aquela função. Também na educação temos alguns problemas que precisam ser aclarados. Em segurança pública, menos, está mais claro. A distribuição de ingressos é uma questão fundamental. Ustedes apresentaram aquela a reforma de distribuição de regalia de petróleo, de hidrocarburos. Em Brasil, em verdade, nós tentamos uma reforma, mas não passou adequadamente no Congresso, o sistema judicial, e continuamos na mesma discussão. Em Brasil, basicamente, 2 estados, já foi apresentado aqui por Ricardo, tiene a concentração de quase todas as regalias de petróleo. O único lado positivo é que nesta crise nós outros nos sentimos tanto, porque não teríamos o que perder.
Há a questão da brecha vertical e da brecha horizontal, que também precisam ser revistas no Brasil. O governo federal concentra cada vez mais receitas. Isto tem um componente político, mas dificulta o funcionamento. A dependência financeira dos governos subnacionais, ela tinha crescido nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, crescido sistematicamente. Pensamos que isto não é tão bueno. Outro ponto importante é a melhoria, o aperfeiçoamento da gestão financeira pública, e aqui temos dois grandes retos. O primeiro de capacitação, e em verdade é mais do que capacitação. Em muitos estados nacionais, subnacionais, sobretudo nos estados mais pobres, nós temos muitos poucos colaboradores em las administrações financeiras e contábeis de los estados. Há uma carência muito acentuada de pessoal, e isto dificulta sobremaneira a evolução da gestão financeira nestas unidades. Então, trata-se de alocação, assignação de pessoal, de colaboradores, se trata de capacitação e também de investir em processos e sistemas, nos quais temos investido muito. Temos bons sistemas, temos boa tecnologia, pero é preciso avançar um pouquinho mais. E os dois outros grandes retos, para concluir, que me parecem são os mais difíceis, mas que necessitam, são também os mais urgentes. É a reforma do sistema de impostos do Brasil. Para quem não conhece, também o sistema de impostos do Brasil é muito complexo. Há muitos impostos e os empreendedores têm uma dificuldade absurda de fazer frente a todos estes requisitos legais, incluso a tributação por los estados, que cada um tem independência para estabelecer suas obrigações e, por conseguinte, são 27 legislações diferentes. E o último, mais difícil e mais importante, é o desequilíbrio no sistema pensional. Este problema não foi adequadamente enfrentado no Brasil e necessita. Estamos chegando a um momento em que o desequilíbrio se torna insustenível. Então, teremos problemas sérios à frente também. Há coisas buenas e coisas malas a enfrentar. Então, esta era a visão panorâmica, um pouco introdutória também, que me gostaria de passar a vocês nestes breves minutos. Muitas graças por sua atenção.